A guerra da Ucrânia em si parece já estar cedendo lugar para as consequências que o mau manejo, principalmente das grandes potências, está provocando na economia mundial. E são efeitos desastrosos, como a gente vê aqui a partir dessa manchete de O Globo, que só trata aqui do Brasil. Inflação da guerra vai elevar preços e reduzir produção de frango, além de encarecer passagens aéreas e carros. Insumos como ração animal, querosene de aviação e semicondutores para a indústria automobilística já estão mais caros. A manchete aqui esqueceu de comentar que também está havendo risco da falta de gasolina e óleo diesel, devido, não é, às prioridades, principalmente, que a administração americana está concentrando na Europa em prejuízo das nações emergentes, como o Brasil, países africanos e países asiáticos, grandes consumidores do combustível americano. O jornal não fala por razões óbvias, mas isto é justamente o efeito bumerangue causado pelas sanções que o Ocidente, leia-se aí, os Estados Unidos e a Europa, aplicaram à Rússia, não é? Fechando praticamente todas as condições, tentando asfixiar a economia russa, quando se sabe que a Rússia é um grande produtor, principalmente de petróleo e gás, de metais de qualidade essenciais para essa indústria de semicondutores, né, que vão aí dos celulares aos carros, e não só os carros elétricos, como também geladeiras, etc. E tem mais, né? É um grande produtor de alimentos, como o trigo principalmente. Na verdade, a Rússia não precisou fazer nada. Ela apenas se viu ali estrangulada, porque sem acesso ao comércio internacional, que antes era propiciado, né, pelo aquele SWIFT, aqueles comércios interbancários, agora fica sem condições, porque o mercado, principalmente de transporte, de frete, que subiu violentamente, ficou totalmente desorganizado e, pior, descontrolado. Mas eu vi também uma notícia aqui nesse site Infobae. Eu gosto muito de citar esse site que é de direita, de extrema direita, argentino, e dizem que controlado diretamente pela Embaixada dos Estados Unidos, mas que nos conduz a fazer uma análise mais, digamos, mais realista daquilo que acontece. Então a gente vai pegar aqui essa manchete, não é, do Infobae, dizendo que o Macron e o Scholz, ou seja, os líderes da França e da Alemanha, falaram 75 minutos com Putin, presidente da Rússia, e denunciaram que a Rússia não quer parar a invasão da Ucrânia. Ora, tanto o Macron quanto o Scholz sabem muito bem das consequências que aquela política de cerco à Rússia que vinha acontecendo muito antes da deflagração da invasão da Ucrânia, aquilo estava espantando os russos, que se viam na iminência de ver seu país também dilacerado por aquilo que ocorreu já não digo nem na Iugoslávia, né, cujo país, né, aquele grande país, foi desmembrado em 7 estados diferentes, mas também tem lá aquela crise, né, na Líbia, no Iraque, na Síria, e aí vai. Então os russos se viram
amedrontados com aquela situação. E se não fizesse algum tipo de reação, seriam sim forçosamente retaliados, que nem a Síria, que nem o Iraque e que nem a Iugoslávia. Bom, mas aí o Macron e o Scholz, sabendo disso, eles insistem, não é, em se aproximar do Putin, estabelecer ali uma ponte, né, que seria uma espécie de diálogo com o Ocidente e não deixar o Putin tão isolado. Mas eles também não deixam por menos e dizem que querem colocar o Kremlin, no caso o Palácio Presidencial da Rússia, de Moscou, contra a parede por não respeitar os seus compromissos. E aí a gente vai examinar a situação, né, os argumentos de cada um deles, tanto do Macron quanto do Scholz e do próprio Putin. Vejamos aqui, segundo essa matéria do Infobae, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz asseguraram que o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, não tem intenção de parar a guerra e alertaram que planejam aplicar ao regime russo sanções no mesmo nível das que foram decididas contra o Irã. A gente viu também que aquelas sanções violentas contra o Irã já se calcula em 2.800 o tipo de sanções, de punições aplicadas àquele país, que saiu ali de uma situação de país emergente para quase uma grande potência e potência regional, justamente porque mobilizou todo o país para superar essas sanções e, ao mesmo tempo, se credenciar como um poder emergente, no caso, no plano mundial. Diz mais ainda o material do Infobae que a conversa no caso, é parte dos esforços internacionais em curso para pôr fim à guerra na Ucrânia, disse o porta-voz alemão num comunicado. O chanceler Scholz antes tinha falado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a situação. Agregou, quer dizer, acrescentou o porta-voz. Enquanto isso, o Kremlin afirmou que Putin comentou a Macron e a Scholz sobre o estado das negociações entre Moscou e Kiev e respondeu a eles sobre as suas preocupações em torno da situação humanitária da Ucrânia. Vejamos aí as razões do Putin, que nem sempre ou nunca são apontadas ou são visibilizadas na grande cobertura midiática mundial que a gente vê da guerra da Ucrânia, na qual o Putin surge aí como o grande assassino da humanidade. Então segue o material de Infobae dizendo que Putin pediu aos mandatários europeus que influam para que as forças nacionalistas da Ucrânia deixem de violar o direito internacional humanitário. Em particular, citaram numerosos fatos da mais flagrante violação das normas do direito internacional humanitário por parte das forças de segurança ucranianas. 2 pontos. Represálias extrajudiciais contra dissidentes, tomada de reféns e uso de civis como escudos humanos, colocação de armas pesadas em zonas residenciais, perto de hospitais, escolas, jardins de infância e similares. A gente vê aí todo dia, né, dizendo que a Rússia é responsável de ter atingido esses objetivos quando estão ali, justamente, segundo a versão russa,
os nacionalistas, né, a turma, quer dizer, o pessoal de segurança do exército, inclusive e mercenários, estão ali colocando propositadamente aquelas bombas justamente para atrair os ataques russos. Putin disse ainda que as forças ucranianas estão interrompendo sistematicamente as operações de resgate da população, intimidando os civis quando tentam evacuar. Finalmente, o material do Infobae fala das condições impostas pelo líder russo, não é? Que inclui cessar-fogo, especialmente o reconhecimento da independência de Donbás, pró-russo, né? Aquela região que já era ocupada por as repúblicas separatistas, a Crimeia, quer dizer, a Crimeia que tinha sido tomada antes pelos russos, mas nunca foi reconhecida internacionalmente, e a neutralidade da Ucrânia. Os três líderes concordaram em seguir em contato, segundo o Kremlin,